Olá, tudo bem? Nós começamos mais um Estudando com os Pais. Meu nome é Felipe Prainha. Eu fico muito feliz porque hoje nós estamos fazendo o nono vídeo de uma série de 10 a respeito da educação religiosa dos pais com os filhos. E eu fico muito feliz. E o tema desse dia será: qual o nível da escola cristã do seu filho? Quando você fala sobre isso, você já logo pensa, olha, o nível da escola cristã do meu filho é muito boa. Lá na minha igreja nós temos EBD, nós temos etc, nós temos aulas, algumas coisas, e a gente sempre pensa a respeito da igreja. Mas não, a escola cristã dos seus filhos é você e o seu marido, você e a sua esposa dentro de casa. Esta é a verdadeira escola cristã do seu filho. E eu quero saber, qual é o nível dela? A grande questão é que ao longo da igreja, ele foi terceirizando a responsabilidade religiosa dos filhos para a igreja. E eu não sei aonde, que base bíblica que essas pessoas ao longo do tempo buscaram para fazer isso. Mas a verdade é o seguinte, que eu e você, como pais dos nossos filhos, nós somos a verdadeira escola cristã para os nossos filhos. E eu gostaria de saber, qual é o nível da escola cristã do teu filho? Porque nós, como pais, nós sempre colocamos que uma grande herança que nós podemos deixar para o nosso filho, qual que é? É a educação. Quando nós temos um dinheirinho a mais, o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso filho, transferimos ele para um colégio melhorzinho, para que ele possa ter uma melhor educação. Quando nós melhoramos um pouquinho mais de vida, o que nós fazemos? Nós colocamos o nosso filho em outro colégio para que ele tenha uma maior educação, porque nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos. Mas nós nos preocupamos também em ser a maior escola cristã de educação para os nossos filhos? Vamos ver aqui que a Bíblia fala a esse respeito. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e aonde que nós queremos estudar hoje com vocês, diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa educação evangélica logo na sua meninice. Algumas pessoas pegam e falam o seguinte: pastor, o meu filho ele tem 1 ano de idade. Eu gostaria de saber do senhor, qual que é a melhor idade para começar a ensinar a respeito do evangelho para o meu filho? Aí eu falo o seguinte: seu filho tem 1 ano de idade? Sim, ele tem 1 ano de idade. Então eu digo para ele: você está 1 ano atrasado. A nossa escola de educação cristã para o nosso filho deve começar a partir do momento que ele nasce. A partir do momento que ele nasce, que você vai parar, vai orar com o teu filho, vai estender as mãos sobre o seu filho, vai cantar para o teu filho, vai ler a Bíblia para o teu filho. Isso aí é uma rotina que vai crescendo cada dia mais na sua vida e na vida do teu filho. Agora, a grande questão é que eu falei anteriormente, é que nós vamos terceirizar essa responsabilidade para os nossos filhos, dos nossos filhos para a igreja, ou nós vamos então pensar, ele é muito pequeno, ele ainda não está entendendo nada, ele não vai entender nada. A Linda, por exemplo, na semana passada, no culto infantil, que tem aula online aqui na nossa igreja, na PIB Foz, ela estava tendo uma aulinha online. Então, quando ela viu a figura do Jesus sendo crucificado ao lado de 2 homens, ela já olhou para aquela figura e disse: Jesus, Jesus. Antes mesmo da professora falar alguma coisa. Por quê? Porque aquilo vai entrando no coração do nosso filho. Por mais que ainda que você ache que ele não tem um entendimento assim, para assim ouvir ou entender, mas ele vai começar então a ver essas histórias como uma coisa próxima a ele. Isso é muito importante para a vida de uma criança. Agora a grande questão é o seguinte: nós, muitas vezes como pais, nós nos importamos cada vez mais de dar uma educação para o nosso filho, educação curricular para o nosso filho, muito mais do que a educação cristã. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Nós queremos que nossos filhos cresçam, tenham uma boa educação, tenham bons ensinamentos, que eles possam se tornar
faça uma boa faculdade, se possível em faculdade federal, se possível passe em primeiro lugar, se possível ele possa crescer, ser o maior da sua profissão, se possível ele possa chegar a presidente da república, se possível cada vez mais. O céu é o limite, então eu faço o que for, mas eu quero isso para o meu filho. Mas nós esquecemos de algumas coisas. Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus Cristo disse a seguinte frase: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos aí nesse momento de pandemia, quantas pessoas que têm morrido, talvez você já conheça alguma pessoa que tenha chegado a óbito, ou já ouviu falar de uma pessoa que chegou a óbito. E naquele momento, quando ele estiver diante de Cristo, aquilo que vai importar para ele não é os diplomas que ele tem, não é a escola que ele estudou, não é o tempo que ele estudou, ou qual é a graduação, o PhD que ele tem. Não é isso que vai se importar. Isso não quer dizer que isso não seja importante, porque é importante. Eu estudei por muitos anos e ainda estou fazendo outras graduações. Eu estudo, gosto de estudar e estimulo o estudo. Mas eu sei o que é o mais importante na vida da minha filha é a educação cristã. E ela tem que andar junto, acima da educação curricular. Não que a educação curricular não seja importante, pelo contrário, ela é muito importante. E nós temos que incentivar os nossos filhos cada vez mais a crescer na educação curricular. Mas nós temos que ensinar para os nossos filhos que a educação cristã ela é muito superior a qualquer outro tipo de educação. A grande questão que muitas vezes nós não paramos para ensinar o nosso filho como a Bíblia nos ensina, em Provérbios 22, por alguns outros fatores, por algumas outras questões. E por nós acharmos que está suficiente simplesmente levar os nossos filhos no domingo de manhã na igreja e no domingo à noite. Simplesmente isso, está suficiente. Mas muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos não de uma maneira cristã, mas de uma maneira religiosa. Porque se você perceber a história do jovem rico, no capítulo 10 do livro de Marcos, você vai ver que aquele menino, ele fazia todos os dogmas religiosos. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ah, você não deve adulterar, não deve roubar. E tudo isso eu faço desde a minha meninice. Ou seja, todos os dogmas religiosos ele já fazia. E muitas vezes o que nós temos introduzido aos nossos filhos são dogmas religiosos. Nós ensinamos eles que tem que ir na igreja de manhã, tem que ir na igreja à noite. Se possível, ir na igreja às quartas-feiras. O caso da Igreja Batista. Vocês têm que se vestir desse jeito, colocar um ternozinho, colocar uma gravatinha, usar aquilo, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro. Nós ensinamos eles, então, os dogmas religiosos. Então, nós fazemos os nossos filhos um padrão de dogmas religiosos. Mas só que a grande questão, que aquele jovem rico, ele seguia todos os dogmas religiosos, mas ele não tinha o principal, que era a intimidade com Deus e nascido de novo. Aonde que ele vai aprender a intimidade com Deus? Na sua meninice? E é isso que Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensine o teu filho a intimidade com Deus, para que quando ele for grande, quando ele for velho, ele não vai se desviar desses caminhos. O que Jesus Cristo estava falando é o seguinte: ensine o teu filho a ter intimidade com Deus. E querendo ou não, ele não vai ter aprender a ter intimidade com Deus dentro da igreja. Ele vai aprender a ter intimidade com Deus com você, pai, com você, mãe. Sabe por quê? Para uma criança, o maior exemplo que existe para uma criança são os pais. É você. Se você se importa com a educação cristã do teu filho, de ser a maior escola de educação cristã para o teu filho, ele vai se importar com isso, ele vai se interessar com isso, ele vai querer ter a intimidade com Deus que você tem. Nós, como igreja, como professores de EBD, professores religiosos dentro da igreja, nós somos simplesmente o suporte e o complemento pelaquilo que a criança já tem em casa.
Mas se a criança só tem em casa e ela só terá o cumprimento, você pode ter certeza que essa intimidade com Deus ela vai ser muito balanceada, vai ser muito prejudicada. Então, o nosso desafio que nós queremos deixar aqui para você hoje é o seguinte: eu gostaria que vocês lessem e refletissem do capítulo 8 ao capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E ali vocês vão entender que todo o ensino que você transmite ao seu filho são os caminhos que Deus vai usar para que ele possa nascer de novo. E esse é o nosso vídeo, o nosso penúltimo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.